Olá, sejam bem-vindos ao canal Segredos da Mente. Existe uma força invisível mais poderosa do que a violência explícita: o silêncio. Não o silêncio da paz, do recolhimento ou da contemplação, mas o silêncio sufocante, cúmplice, paralisante. Aquele que se instala quando há algo errado diante dos olhos, mas ninguém diz nada. Quando o grito de socorro ecoa no vazio, porque todos decidiram olhar para o outro lado. É sobre esse tipo de silêncio que este documentário fala. E não se trata de uma metáfora poética ou exagero dramático. Há décadas, a psicologia, a sociologia e as neurociências vêm tentando entender o porquê de tantos optarem por calar, mesmo quando a verdade pulsa de forma gritante diante deles. O nome técnico é efeito espectador. Um fenômeno identificado pela primeira vez em 1968, após um crime brutal que abalou os Estados Unidos: o assassinato de Kitty Genovese, em Nova York. A jovem de 28 anos foi esfaqueada na rua em frente ao seu prédio e, segundo relatos da época, ao menos 38 vizinhos ouviram seus gritos, mas nenhum deles foi até ela. Ninguém ligou para a polícia. Ela morreu ali mesmo, sozinha, enquanto dezenas de janelas se mantinham fechadas. Essa tragédia deu início a uma das linhas de pesquisa mais perturbadoras da psicologia social: o comportamento das multidões diante de uma injustiça. Quanto mais pessoas estão presentes diante de uma emergência, menor a chance de alguém agir. Paradoxalmente, o senso de responsabilidade se dilui. Alguém vai fazer algo, mas esse alguém nunca é você. E o resultado é a omissão coletiva. Uma multidão cercando um sofrimento que poderia ser interrompido por uma única atitude que nunca vem. Esse comportamento foi replicado em laboratório por Bibi Latané e John Darley, os psicólogos que cunharam o termo bystander effect. Em seus estudos, quando um participante acreditava estar sozinho em uma sala e percebia sinais de uma emergência, como fumaça saindo por debaixo da porta ou uma suposta convulsão em outra sala, ele agia em mais de 70% dos casos. Mas quando havia outras pessoas presentes, mesmo que fossem atores contratados para permanecer inertes, o índice de ajuda despencava para menos de 40%. Em alguns casos, caía para menos de 10%. O medo de errar, o receio de parecer ridículo, ou até a simples observação do comportamento passivo dos outros já era suficiente para congelar a ação. A esse fenômeno se somam outros mecanismos psíquicos ainda mais perversos. A ignorância pluralista, por exemplo, é a tendência de um indivíduo acreditar que, se os outros estão calmos, então ele está exagerando. Mesmo quando o instinto grita que há algo profundamente errado, a conformidade social grita mais alto. Em um prédio, em uma rua, em uma família, em uma escola, a passividade se normaliza e se torna confortável. O desconforto da dúvida é anestesiado pelo alívio do conformismo. Ninguém age, ninguém fala, e lentamente a tragédia se instala. Não de uma vez, mas em camadas sutis de negação, medo e omissão. O mais inquietante é que essa paralisia não é apenas social ou cultural. Ela é também neurológica. Estudos em neurociência social mostram que, diante de uma emergência pública, a atividade do córtex pré-frontal medial, responsável pela tomada de decisões morais e empáticas, diminui significativamente quando estamos cercados de outras pessoas. A difusão de responsabilidade literalmente desliga áreas do cérebro que nos ajudariam a agir com compaixão. E quanto mais pessoas há ao nosso redor, menor é a nossa ativação neural em resposta ao sofrimento alheio. É como se o cérebro, em busca de proteção, desligasse seu próprio senso de urgência. Mas o silêncio nem sempre nasce apenas da conformidade. Há casos em que ele é cuidadosamente cultivado. Silêncios estruturais, ensinados desde a infância. Não se mete onde não é chamado. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Vai dar problema para você. A sociedade inteira construiu, tijolo por tijolo, uma arquitetura de silêncio. E quem ousa quebrá-la, muitas vezes paga um preço alto. Perde amizades, rompe com a família, é chamado de traidor, intrometido, exagerado, ou simplesmente dramatiza demais.
O problema, dizem, não é o que está acontecendo. É quem ousa falar sobre isso. Em muitas situações, a escolha de calar não nasce apenas do medo, mas da esperança de que, se ninguém tocar no assunto, ele desaparece. É a negação ativa, uma forma de sobrevivência emocional. Famílias inteiras preferem ignorar sinais claros de abuso, vício, violência doméstica. Porque nomear o problema significa enfrentar o colapso de tudo o que foi construído em silêncio. E, para muitos, a mentira compartilhada é menos dolorosa do que a verdade escancarada. Mas esse tipo de silêncio é como uma rachadura, invisível numa estrutura. Ele não desaparece, ele cresce, até que um dia tudo desmorona. A psicologia também aponta um dado alarmante. O silêncio gera culpa. Mesmo quando ninguém nos acusa, mesmo quando tudo passa sem punição. Testemunhas que escolhem se calar, frequentemente, desenvolvem sintomas de ansiedade, depressão, distúrbios do sono e sentimentos persistentes de inadequação. O cérebro registra que algo foi feito de forma errada, ou, pior, que algo não foi feito quando deveria. É o que chamamos de dissonância cognitiva moral, o abismo entre quem somos e o que fizemos, ou, nesse caso, entre quem gostaríamos de ser e o que deixamos de fazer. Com o tempo, essa culpa silenciosa corrói a autoimagem e afasta a pessoa do convívio social. O silêncio vira prisão, uma cela feita de arrependimento, insônia e vergonha. Talvez o ponto mais perturbador seja este. Na maioria das situações em que alguém sofre, há alguém ao redor que sabia ou suspeitava, e ainda assim não disse nada. O silêncio nunca é neutro. Ele sempre pesa para o lado do agressor. Ele é o escudo invisível de quem pratica a violência. E é o túmulo emocional de quem a sofre. Este documentário não é um julgamento. É um convite a entender os mecanismos que nos silenciam, a encarar as barreiras internas que nos impedem de agir. E, acima de tudo, a reconhecer que, diante da dor alheia, o maior crime talvez não seja o que se comete, mas o que se permite acontecer. O silêncio, quando sustentado diante da injustiça, se torna cúmplice. E mais cedo ou mais tarde, também vira sentença. Se o silêncio pode ser fatal em público, ele é ainda mais devastador dentro de casa. Porque dentro das quatro paredes da intimidade, o silêncio deixa de ser omissão passiva e se transforma em um mecanismo ativo de proteção da estrutura familiar, mesmo que essa estrutura esteja podre por dentro. O mais inquietante nos estudos sobre abuso doméstico, negligência infantil e violência psicológica é a constatação de que, na maioria das famílias onde esses crimes ocorrem, alguém sabia. Alguém viu, ouviu, percebeu, mas não falou. E a razão quase nunca é simples. Para entender esse tipo de silêncio, é preciso entrar nas camadas mais profundas da psique humana. O ser humano tem uma necessidade visceral de pertencer. E a família é o primeiro lugar onde esse pertencimento é testado. Romper com os laços familiares, mesmo diante de um crime, é emocionalmente mais difícil do que parecer. A psicologia chama isso de lealdade sistêmica. Um vínculo emocional inconsciente que mantém o indivíduo preso a padrões familiares, mesmo que sejam disfuncionais ou destrutivos. É por isso que tantas pessoas preferem proteger um agressor do que confrontar a verdade. Porque falar pode significar a ruptura total com o único sistema emocional que conhecem. Um estudo conduzido pela doutora Jennifer Freyd, da Universidade de Oregon, introduziu o conceito de cegueira traidora. A tendência de ignorar abusos cometidos por pessoas em quem confiamos ou dependemos emocionalmente, filhos que são abusados por pais, mulheres que sofrem violência do parceiro, irmãos que presenciam a destruição do outro e não intervêm. A cegueira traidora é um mecanismo de defesa. Ver a verdade exigiria quebrar o vínculo, e o cérebro, em seu desespero por proteção, prefere distorcer a realidade do que admitir que aquele a quem você ama é também seu algoz. E o resultado é o silêncio. Um silêncio carregado de medo, vergonha e ambivalência. Mas o silêncio familiar não termina no presente. Ele viaja através das gerações.
Crianças criadas em lares onde os problemas são varridos para debaixo do tapete aprendem, desde cedo, que sentir é perigoso, que falar é traição, que desconfiar é falta de gratidão. E esse aprendizado vira comportamento automático. Repetem os mesmos padrões sem perceber. Tornam-se adultos silenciosos, parceiros que não enxergam os sinais, pais que não protegem. A cadeia de silêncio se perpetua. Não porque sejam pessoas ruins, mas porque foram ensinadas a não ver. E uma vez que você aprende a não enxergar o que dói, ensinar alguém a fazer diferente se torna quase impossível. A psicologia do trauma também nos mostra que o silêncio nem sempre vem do desejo de esconder. Às vezes vem da própria incapacidade de nomear o que se viveu. Muitos sobreviventes de abuso, especialmente quando isso ocorre na infância, não têm a linguagem emocional necessária para entender o que aconteceu. Sabem que algo estava errado, mas não sabem como chamar, não sabem como explicar. E sem palavras, o trauma se instala como um código fechado dentro do corpo. Ele se expressa em outras formas: ansiedade crônica, distúrbios alimentares, raiva explosiva, automutilação, relacionamentos disfuncionais. Mas o nome, o crime, permanece silenciado. E onde não há nome, não há responsabilização, não há justiça. Só o eco de uma dor que ninguém escuta. Nas escolas, esse silêncio se manifesta em professores que desconfiam, mas não denunciam, em colegas que ouvem relatos e acham que é brincadeira, em diretores que preferem não se envolver, em uma cultura escolar que valoriza o desempenho e ignora o sofrimento. Um levantamento da Organização Mundial da Saúde aponta que mais de 80% das crianças vítimas de abuso sexual conheciam o agressor e, em muitos casos, chegaram a contar para alguém, mas nada foi feito, porque não havia provas, porque ninguém queria se meter, porque calar ainda é mais fácil do que agir. Há também o silêncio das instituições, o silêncio jurídico, o silêncio médico. Quantos profissionais já atenderam vítimas com sinais evidentes de violência, mas escolheram não registrar? Quantos delegados ouviram relatos desconexos de mulheres em desespero, mas mandaram voltar para casa? Quantos vizinhos viram hematomas, ouviram gritos e fingiram que era só mais uma briga de casal? Existe uma cultura inteira treinada para minimizar, para normalizar, para não se envolver. E essa cultura é responsável por milhares de mortes todos os anos, porque não é preciso puxar o gatilho para ser cúmplice. Basta se calar enquanto ele é puxado. A omissão coletiva se alimenta da negação individual. E essa soma é fatal. Na maioria dos casos de feminicídio, por exemplo, havia denúncias anteriores, sinais claros, históricos de agressão, familiares alertados, mas nada foi feito com a urgência necessária. O que mata, nesses casos, não é apenas o agressor. É a cadeia de inércia ao redor dele, a lentidão das respostas, a apatia disfarçada de respeito, a covardia embalada como neutralidade. E ainda há aqueles que se calam por cálculo, por conveniência. Pessoas que sabem a verdade, mas têm algo a perder se falarem. Heranças, imagem pública, reputação da família. O silêncio aqui vira moeda. Um pacto de poder sustentado por medo e interesse. Um sistema onde o sofrimento de um é considerado um dano colateral aceitável, desde que o segredo seja mantido. E esse tipo de silêncio é o mais frio de todos, porque não nasce de trauma nem de ignorância, mas de escolha. Quando falamos que o silêncio pode se tornar crime, não é apenas um título de impacto, é um diagnóstico. Um retrato cruel da realidade de milhares de pessoas. Um retrato de como a dor se espalha, não apenas pelas mãos de quem a causa, mas pelas bocas que escolhem não dizer. O silêncio é a moldura invisível de todos os abusos não revelados, de todas as violências não interrompidas, de todas as mortes que poderiam ter sido evitadas. O silêncio é o pano de fundo de cada vítima deixada sozinha. E talvez a pergunta mais difícil seja essa: quantas tragédias estariam vivas hoje, se alguém tivesse dito uma única frase a tempo? Quantas vidas se perderam por causa de uma sala cheia de pessoas que sabiam, mas preferiram calar? Existe um ponto em que o silêncio deixa de ser apenas ausência de palavras
Ele vira uma decisão ética, um posicionamento, um muro, e quem o ergue pode até não perceber na hora, mas está definindo de que lado da história quer estar. Os dilemas morais em torno do silêncio são antigos, mas a neuroética contemporânea mostra algo ainda mais perturbador. Nós não silenciamos apenas porque temos medo de agir. Silenciamos porque o cérebro, diante da culpa iminente, cria mecanismos para proteger a própria narrativa interna. O ser humano tem uma necessidade inconsciente de se ver como bom. Quando entra em contato com um fato que ameaça essa autoimagem, ele o reinterpreta, distorce, minimiza. É o nascimento do auto-engano moral. Esse processo não é racional, é neurológico. O córtex orbitofrontal e o giro do cíngulo anterior, regiões associadas à tomada de decisões éticas, mostram redução de atividade em situações onde o indivíduo percebe que será moralmente cobrado. O resultado é a criação de uma narrativa interna, onde sua omissão é justificada. Não era comigo. Não tenho provas. Eu não podia fazer nada. É o que os estudos em psicologia moral chamam de licenciamento ético. Quando uma pessoa se isenta de responsabilidade para proteger sua integridade psicológica, e quanto mais doloroso é o que ela presencia, maior é o esforço interno para fingir que não viu. Mas o corpo não esquece, nem a psique. A testemunha silenciosa carrega em si um fardo invisível. Às vezes, esse peso aparece como insônia, como crise de pânico, como uma angústia crônica que não sabe de onde vem, como uma vergonha que ninguém impôs, mas que se instala com uma força avassaladora. O cérebro humano, quando envolvido em uma dissonância moral prolongada, entra em colapso emocional. O silêncio se converte em sintoma, e o sintoma se torna uma prisão emocional da qual é quase impossível escapar sem quebrar o próprio pacto de negação. É por isso que tantas pessoas que presenciaram injustiças passam a vida em silêncio. Não apenas por medo de represálias, mas por medo de se olharem no espelho e perceberem que foram cúmplices. E a cultura não ajuda. Porque vivemos em uma sociedade que valoriza mais a imagem do que a verdade, que romantiza a discrição, a neutralidade, a maturidade de não se envolver, que chama de maduro quem vê um abuso e prefere se afastar, enquanto estigmatiza quem grita, denuncia, confronta. Há um culto à omissão, uma adoração ao não confronto, como se a maturidade emocional fosse sinônimo de silêncio educado diante da barbárie. Mas o silêncio raramente é educado. Ele é cruel. Ele é paralisante. E o mais trágico é que, uma vez instalado, ele passa a se repetir. Quem se cala diante de um abuso, provavelmente se calará diante do próximo. Porque a omissão, como qualquer comportamento, vira hábito. E hábitos viram identidade. Há pessoas que constroem a própria história em torno da passividade moral, que aprendem a racionalizar a dor do outro para não serem afetadas, que desenvolvem uma insensibilidade seletiva diante da injustiça, desde que ela não as atinja diretamente. E essa forma de existir, fria, calculada, autocentrada, se espalha como uma praga silenciosa por comunidades inteiras. O impacto coletivo do silêncio é devastador. Ele cria zonas de impunidade moral, ambientes onde a maldade pode florescer, porque sabe que ninguém vai interrompê-la. É o que aconteceu em igrejas que encobriram abusos sexuais, em escolas que protegeram professores abusivos, em empresas que ignoraram assédios constantes, em comunidades que esconderam crimes dentro de suas próprias casas. O silêncio, nesses casos, não é apenas ausência de fala. Ele é sistema. Ele é estrutura. Ele é cúmplice ativo de toda a dor que poderia ter sido evitada. E o mais angustiante é que nós aprendemos a viver com esse silêncio, a conviver com ele, a chamá-lo de maturidade, de respeito, de prudência. Nos tornamos especialistas em eufemismos. Dizemos que não temos certeza, que não queremos julgar, que cada um sabe de si, mas no fundo sabemos. Sabemos quando algo está errado, quando alguém está sendo ferido, quando a verdade está sendo escondida por conveniência, e mesmo assim optamos por calar. Porque o preço da verdade parece alto demais, porque falar implica se posicionar,
E se posicionar em uma cultura que cultua o silêncio é um ato quase revolucionário. E aqui entra uma questão delicada. Quem cala, por quanto tempo pode se considerar inocente? Onde termina o medo e começa a conivência? Em que momento o silêncio, originalmente nascido de insegurança ou fragilidade, se transforma em crime moral e muitas vezes legal? Não são perguntas simples, mas são inevitáveis. Porque cada omissão gera uma consequência. Cada escolha de não agir deixa alguém mais vulnerável. Cada "não foi comigo" contribui para o colapso coletivo da empatia. Talvez o aspecto mais brutal de tudo isso seja perceber que o silêncio é pedagógico. Ele ensina às vítimas que ninguém vai ajudá-las. Ensina aos agressores que podem continuar. Ensina às crianças que sentir é perigoso, que falar é errado, que proteger os outros é perda de tempo. E esse ensinamento, tóxico, deformado, desumano, se espalha como herança emocional de geração em geração. O silêncio vira idioma, e nesse idioma não há lugar para justiça. Quando dizemos que o silêncio se torna crime, não estamos sendo metafóricos. Estamos nomeando um tipo específico de destruição. A destruição que acontece não apesar das pessoas, mas através da sua inércia. A dor que floresce na passividade alheia. A tragédia que é moldada, não por atos de maldade explícita, mas por uma sucessão de não escolhas. E essa talvez seja a forma mais cruel de destruição. Aquela que ninguém vê acontecer, mas que contamina tudo. Há algo de estruturalmente apodrecido em uma sociedade onde tantas vítimas gritam e ninguém escuta. Onde há tantas pessoas caladas por medo, vergonha, culpa ou conveniência. Onde as instituições são cúmplices, onde a família se protege mais do que protege seus próprios filhos, e onde cada cidadão parece se sentir cada vez menos responsável pelo outro. É nesse contexto que o silêncio se torna não apenas um hábito, mas uma cultura, um vírus psíquico, uma doutrina invisível que nos ensina a sobreviver assistindo sem agir, sabendo sem dizer, sentindo sem fazer absolutamente nada. E o preço disso é alto, altíssimo. Porque quando a omissão se torna norma, o trauma deixa de ser exceção. Quando o erro é permitido por inércia, a violência encontra território fértil para prosperar. O silêncio é o berço de quase todas as formas de abuso. É no não dito que o predador se esconde. É na hesitação do outro que o agressor ganha confiança. É no medo de se meter que a vítima se vê sozinha, desamparada, destruída aos poucos. O silêncio, no fundo, é o combustível da repetição. Cada ciclo de violência que não é interrompido se transforma em legado. E o mundo está repleto de legados como esse. Famílias inteiras atravessadas por traumas não nomeados. Empresas inteiras com histórias enterradas. Cidades que guardam segredos como se fossem heranças. E é preciso dizer, o silêncio também é ensinado. Ninguém nasce omisso. Aprendemos com o tempo que denunciar traz desconforto. Que se posicionar gera retaliação. Que proteger o outro pode significar colocar-se em risco. E diante desse medo, a maioria opta por se preservar. Mas essa preservação tem um custo brutal. Porque cada vez que alguém opta por se calar, sem perceber, está entregando ao agressor a chave para continuar. Está assinando, ainda que em silêncio, o atestado de abandono da vítima. E muitas vezes, essa assinatura é o último empurrão necessário para o pior acontecer. Não é possível falar sobre o silêncio, sem falar sobre a responsabilidade moral de quem assiste. Em psicologia social, o fenômeno do efeito espectador já é amplamente documentado. Quanto mais pessoas presenciarem um ato violento ou uma situação de emergência, menor é a probabilidade de que alguém intervenha. É como se a presença de outros diluísse a culpa individual. Cada um pensa, alguém vai fazer algo, mas ninguém faz. E a vítima morre, ou continua sofrendo, ou desiste. Esse é o mecanismo perverso da omissão coletiva. A diluição da responsabilidade gera paralisia moral. E essa paralisia constrói tragédias inteiras. Talvez a verdade mais difícil de encarar seja essa. O silêncio também é escolha. Às vezes por medo, outras por cansaço, por comodidade, por cálculo. Mas é escolha.
E como toda escolha, ela molda o mundo. A decisão de não intervir, não denunciar, não confrontar, não proteger, ela constrói a realidade ao nosso redor. Quando nos calamos, não estamos sendo neutros. Estamos dizendo, com o corpo, com os gestos, com os olhos, isso pode continuar. E essa mensagem é recebida por todos, especialmente por quem mais precisa ser detido. A pergunta, então, não é mais por que as pessoas se calam, mas até quando vamos continuar aceitando isso como normal? Até quando vamos fingir que o silêncio é apenas uma fraqueza humana, quando na verdade ele é uma arma nas mãos erradas? Até quando vamos permitir que crimes sejam mascarados de conflitos pessoais, que traumas sejam vistos como problemas familiares, que omissões sejam tratadas como questões delicadas? Não há mais espaço para a delicadeza diante da crueldade. Não há mais justificativa para a ausência diante do desespero. E se há uma chance de ruptura, ela começa no confronto direto com essa cultura. Ensinar uma geração inteira a não se calar. A entender que empatia não é sentimento passivo, é ação. Que ética não é teoria, é prática. Que compaixão não é piedade, é coragem. Coragem de se posicionar, de chamar as coisas pelo nome, de denunciar, de expor, de proteger, de impedir. Coragem de não aceitar. Coragem de romper com o ciclo. Romper com o silêncio, porém, tem um custo. Vai doer, vai incomodar, vai gerar conflito, vai mexer com estruturas antigas, vai abalar famílias, instituições, sistemas, mas é a única saída possível, porque o que está em jogo é maior do que o desconforto momentâneo. É a possibilidade de não repetir, de não ver acontecer de novo, de não carregar a culpa de ter assistido e nada feito. E mesmo quem já se calou no passado ainda pode escolher o que fará agora. A culpa não precisa ser uma sentença. Pode ser uma alavanca. A verdade, mesmo tardia, tem poder. Pode abrir portas, pode curar, pode impedir, pode salvar. Mas para isso precisa ser dita, precisa ser enfrentada. E, acima de tudo, precisa ser assumida. Porque não há justiça sem voz. Não há ruptura sem exposição. Não há mudança sem confronto. O silêncio sozinho já matou mais gente do que muitas armas. Mas a palavra certa, dita na hora certa, pode impedir uma tragédia. Pode salvar uma vida. Pode quebrar uma corrente de dor. Pode criar um novo caminho. E talvez, no fim, seja essa a pergunta que todos devemos carregar. Quando chegar a minha vez de ver, ouvir, presenciar, o que eu vou fazer com o meu silêncio?